Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre Morte na Mesopotâmia, da Agatha Christie. A resenha de hoje vai ser sobre esse livro, certo? Ele é de capa dura, olha. Tem algumas marcações que eu nunca consigo mostrar, mas eu juro que tem. Acho que fica bem ruim de ver por causa da luz, mas ó, tem aqui algumas marcações. Dentro do livro já tem o meu post-it com as informações do que eu achei sobre o livro, a legendinha do que significa cada marcaçãozinha dessa aqui do lado. E é isso. Vamos ler a sinopse e aí depois nós vamos para a resenha realmente. Quando a enfermeira Amy Letteron, não sei falar sobre o nome, é muito difícil, aceitou a oferta de cuidar de Louise, esposa do arqueólogo Dr. Leitner, em uma escavação perto de Hassin, no Iraque, ela não esperava se ver envolvida em uma trama de paranoia, ciúmes e traição. Louise, a paciente, é ex-esposa de um agente secreto alemão e vinha recebendo cartas ameaçadoras desde a morte do ex-marido. Os envios pararam após seu casamento com o Dr. Leitner, mas ela volta a recebê-los durante a expedição e começa a ter visões aterrorizantes, indicando que o perigo pode estar mais perto do que imagina. Então, essa é a história que a gente acompanha nesse livro, e eu tenho o prazer de informar que o investigador é Hercule Poirot. Que para mim os melhores livros da Agatha entre os que eu li até agora, né, foram os que o Hercule Poirot estava como detetive. Eu gosto muito dele, o jeito que ele investiga as coisas, a forma que ele age, é muito bom. Então, os livros que eu mais gostei foram os que ele estava como o investigador e mostrando como ele resolucionava o mistério. Então, esse aqui ele está presente. Antes de partir direto para a minha resenha, eu gostaria de informar que as minhas redes sociais estão linkadas na descrição do vídeo, assim como informações sobre todas as histórias que eu escrevi, inclusive meu livro, certo? Então você encontra links direcionando direto para a Amazon, para encontrar os contos, post-it para você e Onde Está Jazz, e o link para encontrar mais fácil o acesso à compra do meu livro Despertar da Nova Guardiã. Tá tudo ali embaixo, é só procurar ali, tá fácil de achar, ok? Agora vamos para a resenha. Então, começando a resenha dizendo que eu dei 4 de 5 estrelas para esse livro. Como eu falei, eu gosto muito dos livros que o Hercule Poirot é o detetive, então sempre que ele tá na investigação as coisas ficam muito mais interessantes e a história desenvolve de melhor forma, pelo menos é o que eu acho quando eu tô lendo e o que mais me chama a atenção, né, nas histórias em que ele faz parte do enredo ali da narrativa. Então, nesse livro, a gente acompanha o Hercule Poirot na Mesopotâmia, né, ele chega lá quando acontece o mistério, né, acontece o assassinato, e ele é convidado para poder investigar e conta com a ajuda da Amy, né, a enfermeira, para tentar entender a situação. Grande parte da história se passa na casa onde todos os trabalhadores, pesquisadores, fotógrafos e arqueólogos da expedição estão morando durante o período que está acontecendo toda essa expedição, nesse espaço, nessa cidadezinha. Então, pouco da cultura e pouco do que o ambiente tem é mostrado na história, mas também não é muito relevante. Às vezes é comentado a questão da temperatura, dos espaços ao redor, mas não tem muita atenção. O foco realmente não é esse. Então, não é necessário saber mais do que o que se passa ao redor e dentro da casa. Essa questão de ambientação, nesse sentido, não senti falta de nada, porque não era relevante para o mistério ou para o andar da história de qualquer forma. E como sempre, o grupo de pessoas que sempre tem, né, em todo grupo de mistério, livro de mistério, sempre tem aquele grupo de pessoas que vai ser, sejam suspeitos ou sejam pessoas que presenciaram o que aconteceu, né, eles fazem grande parte do que foi a concepção do ambiente onde se passa a história. Porque a personalidade de cada um, o jeito que cada um reagia ao ambiente, às outras pessoas que estavam presentes, ao mistério quando ele acontece, né, ao assassinato, eles que montaram, vamos dizer assim, grande parte do que aconteceu. Então a história fica interessante por causa disso também, né? Os personagens, eles mostram
uma interação diferente, principalmente depois que o Hercule Poirot chega para fazer a investigação. Então, todo o momento ali, o ambiente é desenvolvido por causa dos personagens. Continuando nessa linha dos personagens, nós temos alguns personagens que sempre tem. Aqueles que você mais gosta, aqueles que não chamam tanta atenção e que estão ali só por estar, principalmente no livro de mistério, para desviar a atenção ou para causar algum outro tipo de incômodo ou só para estar ali mesmo. Ele não tem muita função e ele não é muito importante para o desvendar do mistério no final ou para o andamento da história, mas ele faz parte para trazer algum tipo de interação com os personagens, vamos colocar dessa forma. Então, como eu falei, o Hercule Poirot, ele é um investigador que eu gosto muito. Nos livros da Agatha Christie, né, ele sempre dá um jeito, ele sempre descobre o que aconteceu. E de forma, assim, das formas mais birutas e de formas mais doidas que eu já vi, assim, o jeito que ele reage e age com as coisas. Então eu gosto muito dele como personagem investigador, no caso. Eu prefiro ler os livros em que ele está trabalhando do que as outras versões da Agatha Christie, que tem às vezes um mistério de formas diferentes. Eu prefiro os livros dele, então já ganha pontos comigo pelo fato de ser o Hercule Poirot, porque eu sei que a forma que ele vai desvendar o mistério vai ser inteligente. Ele tem o jeito e a expertise dele, de experiência de anos como trabalhando nesse campo para desvendar o mistério. Então eu gosto bastante dele como personagem também. Os outros personagens da história, principalmente a enfermeira, que a gente tem grande foco nela nesse livro, né? O Hercule Poirot, ele aparece para ajudar, mas não é ele quem narra a história, não é ele que a gente acompanha durante a investigação. Ele tá presente, mas não é ele que tá narrando tudo como é comum em outros livros. Quem tá narrando esse livro é a enfermeira, que acompanhou todo o processo da investigação, desde o momento em que ela chegou, antes mesmo do mistério, né, antes mesmo do assassinato acontecer, e o que ela conseguiu desvendar depois junto com Hercule Poirot. Então, ela tem um grande papel nesse livro, e ela é uma personagem, ela não é caricata, ela não tem nada demais, ela é uma enfermeira super séria com o trabalho dela, e ela tem aquela vontade de fazer o melhor que pode. Então ela ajuda, ela busca trabalhar da melhor maneira possível, e isso influenciou dentro da investigação também e na relação com as outras pessoas, porque assim, tinham muitas pessoas trabalhando na escavação de áreas diferentes, que alguns deles levaram até família pro meio, né? Um cara que trouxe a esposa, e a esposa nem fazia parte do trabalho, ela só tava lá porque era esposa do cara. Então tinham vários personagens assim nessa história que em algum momento eles serviram para você divergir o pensamento e começar a questionar outras coisas, sabe? E no meio do mistério principal tinham outros mistérios que alguns desses personagens poderiam estar ou não envolvidos. Então tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo nesse livro, então foi assim, muito completo. Eu li ele bem rápido, não porque ele é curto, mas porque tem alguns livros da Agatha Christie que são curtos e que a história pra mim ela não anda e eu não consigo progredir na história, mas esse eu não consegui assim não ler, sabe? De querer saber realmente o que estava acontecendo, e acho que esse foi o primeiro livro que eu criei teorias enquanto estava lendo, porque com a Agatha Christie eu aprendi que eu não consigo criar teorias corretas, então eu nunca nem fiz, sabendo que a forma que eu estava pensando não teria nada a ver com o que realmente iria acontecer ou que realmente faria sentido no fim da história. Então eu parei de criar teorias, mas nesse eu comecei a me perguntar várias vezes durante a leitura: será que foi fulano? Será que isso aqui tem alguma coisa a ver? Quais foram as possibilidades para tal coisa acontecer? Então esse foi o primeiro que eu fiz assim muito tempo. Então a leitura foi muito boa mesmo, assim, de eu ter conseguido aproveitar bem. E o final, com relação à resolução do mistério, foi muito bom. Eu achei ele um pouco meio viajado, não vou mentir. A forma com que o Hercule Poirot descobriu e a forma com que foi feito, meio tramado assim, eu achei muito ficção comparada aos livros anteriores dela.
Alguns livros anteriores, a forma que o assassinato ocorreu, ele parecia mais realista do que nesse aqui. Pelo menos foi o que eu senti quando eu li o final e teve a explicação de como realmente aconteceu. Então, acho que essa foi a única coisinha que me deixou um pouco incomodada, mas não é algo que atrapalhou 100% a minha leitura. Eu consegui aproveitar bem a leitura, independente desse final, e eu gostei bastante do decorrer do livro, para o final, com essa coisinha, ter estragado ou ter atrapalhado no que eu senti e na minha opinião com relação ao livro. Então, é basicamente isso. O livro ele é bom, assim como vários livros da Agatha Christie, traz essa linguagem um pouco mais rebuscada, apesar de eu gostar muito dessas edições da HarperCollins. Eu tô gostando bastante da forma da escrita, a diagramação dele é bem feita. Acho que nesse livro tem até mapa, inclusive, então é bem legal, tem bastante coisa assim interna. E eu gosto bastante desses livros da HarperCollins, a tradução deles é muito boa, apesar de que no começo, lá quando eu li o primeiro, eu senti dificuldade em me adaptar com a escrita, mas depois que eu ler vários, fica comum e é fácil de engatar na leitura e entender o que se passa na história. Para finalizar, como eu disse, eu gostei muito desse livro, é um dos que eu gostaria de recomendar para quem quiser ler e conhecer mais a escrita da Agatha Christie. E como eu falei, tem a presença do Hercule Poirot, então traz um pouco dessa forma de desvendar mistérios mais profissional pro livro, porém a gente não consegue acompanhar 100% a linha de raciocínio dele ao desvendar o mistério, porque quem narra é a personagem da enfermeira, a Amy, que é contratada para cuidar da Louise, né, que faz parte da equipe de expedição que tá ali na Mesopotâmia. Então, é muito bom esse livro. Você deu 4 estrelas e é bom. É bom. É porque isso não é um que eu fiquei completamente abismada e, tipo, chocada com o que aconteceu e com o desvendar das coisas. Quase que não sai. Então, eu recomendo para quem quiser ler o livro da Agatha Christie. Esse aqui é um bom começo, eu acho, porque apresenta mais ou menos a forma com que ela narra as coisas. Tem personagens que são bem diferentes. E tem o Hercule Poirot, para quem quiser começar a entender como é que a mente dele funciona, esse aqui é um bom livro para isso. Então, é isso. A resenha acaba por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem já leu esse livro, deixa aqui nos comentários a sua opinião também. Vamos compartilhar os gostos por Agatha Christie. E, novamente, minhas redes sociais estão na descrição do vídeo, assim como os links mais fácil para quem quiser encontrar as minhas histórias na Amazon ou comprar o meu livro físico do Despertar da Nova Guardiã. Tá tudo ali embaixo, certo? É isso. Um beijo e até mais!